Oi, pessoal, excelente final de semana para todos nós. Vamos hoje na leitura do dia 23 de janeiro, terceiro domingo do tempo comum. Este dia é santo para nosso Senhor. Não fiqueis triste, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Tema de hoje, a pandemia como uma oportunidade de conversão. Eu vou convidar nosso amigo aqui de São José dos Campos, o Ivanil, para fazer a primeira leitura e a leitura do Evangelho. Segue aí, Ivanil. Leitura do livro de Neemias. Naqueles dias, o sacerdote Esdras apresentou a lei diante da Assembleia dos homens, de mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. Assim, na praça que fica defronte da porta das águas, Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira, erguido para esse fim. Estando num lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo, e quando abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, levantando as mãos. Amém, amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor, com o rosto em terra, e leram clara e distintamente o livro da lei de Deus, e explicaram seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que instruíram o povo, disseram a todos: Este é um dia consagrado ao Senhor. Vosso Deus, não fiqueis tristes nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. E Neemias disse-lhes: Ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e repartir com aqueles que nada prepararam, pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Se o pé disser, eu não sou mão, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso ele deixa de pertencer ao corpo. E se o ouvido disser, eu não sou olho, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de pertencer ao corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs os membros e cada um deles no corpo como quis. Se houvesse apenas um membro, onde estaria o corpo? Há muitos membros e, no entanto, um só corpo. O olho não pode, pois, dizer à mão, não preciso de ti, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vós. Antes, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são muito mais necessários do que se pensa. Também os membros que consideramos menos honrosos, a estes nós cercamos com mais honra, e os que temos por menos decentes, nós os tratamos com mais decência. Os que nós consideramos decentes não precisam de cuidado especial, mas Deus, quando formou o corpo, deu maior atenção e cuidado ao que nele é tido como menos honroso, para que não haja divisão no corpo e assim os membros zelem igualmente uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Vós, todos juntos, sois o corpo de Cristo e individualmente sois membros desse corpo. E na igreja, Deus colocou em primeiro lugar os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, em terceiro lugar, os que têm o dom e a missão de ensinar. Depois,
outras pessoas com dons diversos, a saber, dom de milagres, dom de curas, dom para obras de misericórdia, dom de governo e direção, dom de línguas. Acaso todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos ensinam? Todos realizam milagres? Todos têm o dom das curas? Todos falam em línguas? Todos as interpretam? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado conforme seu costume. Entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura, que acabastes de ouvir. Reflexão vicentina. As leituras deste domingo enfatizam o conceito de comunidade cristã, o que é muito importante para compreendermos o que deve ser uma conferência vicentina ideal. Uma comunidade cristã tem 3 características. Todos são necessários e importantes, cada um tem um dom ou uma função diferente, e todos devem viver na alegria da contínua conversão e na caridade. Numa comunidade cristã, todos são necessários e importantes. Na época de Jesus, ou mais precisamente depois de sua ascensão ao céu, havia muita discussão entre os apóstolos sobre quem deveria ser evangelizado. Alguns, a maioria, pensavam que os judeus deveriam ter prioridade. Pensava-se mesmo que os gentios e pagãos não judeus deveriam primeiramente converter-se ao judaísmo através do rito da circuncisão, para depois serem batizados e tornarem-se cristãos. Paulo traz um conceito muito diferente e inclusivo. Ele diz que todos, sem distinção, são chamados a ser batizados no Senhor. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. O resultado final foi que a evangelização entre os não-judeus foi muito mais frutífera. Como vicentinos, será que às vezes julgamos se alguém deve se juntar às nossas conferências dependendo de sua origem, sua raça, sua condição social? Às vezes, julgamos tanto os pobres quanto os ricos. Duvidamos se uma pessoa que tem bens ou bons empregos ou boa formação cultural deveria se juntar a nós. Criamos um imaginário de que somente os pobres podem servir aos pobres. Qualquer tipo de preconceito deve ser eliminado quando convidamos alguém para fazer parte de nossas conferências. O vicentino, por natureza, busca o que há de bom nas pessoas para que as ajudemos a se converterem pela vocação que nós abraçamos. Paulo complementa:
Os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são muito mais necessários do que se pensa. Também os membros que consideramos menos honrosos, a estes nós cercamos com mais honra. Acreditamos que a melhor forma de transformar a alma de uma pessoa é fazer com que ela partilhe conosco a vocação vicentina. Numa comunidade cristã, cada pessoa tem um dom ou uma função diferente. Nenhuma função ou dom é melhor do que a outra. Eles são simplesmente diferentes. Paulo estabelece muito bem este conceito. E na igreja, Deus colocou em primeiro lugar os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os que têm o dom e a missão de ensinar. Depois outras pessoas com dons diversos, a saber, dom de milagres, dom de curas, dom para obras de misericórdia, dom de governo e direção, dom de línguas. Acaso todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos ensinam? Todos realizam milagres? Todos têm o dom das curas? Todos falam em línguas? Todos as interpretam? Em nossas conferências ou conselhos vicentinos, às vezes somos apóstolos, às vezes doutores, às vezes profetas. Às vezes, Deus nos pede para fazer alguns milagres na casa do assistido, através de nossa oração e de nossa ação. Estou arrepiada, gente. Não é necessário ser presidente para ser líder vicentino. Pelo contrário, às vezes, quando não se tem o peso das atividades burocráticas, pode-se liderar projetos muito importantes, tanto para os pobres quanto para o bem das nossas conferências. Mas isso não quer dizer, se o Espírito Santo nos chamar para uma função de chefia ou coordenação, não devemos aceitar. Pelo contrário, se é Ele quem nos escolhe, com alegria devemos seguir o caminho que nos indica. Numa comunidade cristã, todos devem viver na alegria e na caridade uns com os outros. Nossa caridade deve começar dentro da Conferência Vicentina, antes de se aplicar ao pobre a quem servimos. Paulo diz de forma até poética: se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Uma conferência vicentina ideal é aquela que todos os seus membros vivem na amizade, em que todos se preocupam com todos, todos servem a todos, todos sofrem com todos e todos se alegram com todos. Ozanam e seus amigos criaram as conferências de história e depois conferências de caridade e conferências de São Vicente de Paulo, para criar um ambiente no qual eles pudessem ser eles mesmos e se sentissem protegidos. Este é o espírito primitivo que deve permanecer nas conferências de hoje, especialmente em um mundo onde as relações são perigosas e pouco confiáveis. Com efeito, nossas conferências são um lugar onde podemos viver a verdadeira alegria do Senhor. Aprofundando a reflexão. Qual a mensagem dos textos bíblicos para a nossa vida e nossa missão vicentina? Segundo, como Jesus, acolhemos o Espírito Santo que nos envia para evangelizar os pobres? Terceiro, valorizamos as pessoas que trabalham conosco no serviço aos pobres, dando oportunidade para que coloquem seus dons a serviço da comunidade? Que legal, né, pessoal? Então, eu vou chamar agora uma queridíssima de João Pessoa, bem longe daqui de onde eu estou, para falar com a gente, refletir com a gente a segunda questão, tá bom? Maria da Guia, é com você. Muito obrigada pela participação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Nos alegramos quando ouvimos ou lemos a palavra de Deus, sentimos o nosso coração arder. Dizemos sim quando esta palavra nos convida e nos envia para evangelizar os pobres? E nesta evangelização, nós estamos conseguindo levar a força, consolar os aflitos, vestir os nus, saciar os que têm fome de pão e de justiça? Se assim nós estamos fazendo, então nós estamos, de fato, acolhendo o Espírito Santo de Deus.